não posso iniciar esse vídeo sem parabenizar mais uma vez o capitão Jair Messias Bolsonaro pela sua decisão muito sábia de colocar o seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, para poder representá-lo nas próximas eleições do ano de 2026 para a presidência da República. Parabéns, capitão Jair Messias Bolsonaro, e parabéns, família Bolsonaro. Só assim vai dar uma acalmada nos ânimos e na briga que já estava começando por posição, domínio, a cadeira, a eleição e quem iria assumir a posição do presidente Jair Messias Bolsonaro. Muitos esqueceram até que ele está doente, debilitado, preso dentro da carceragem da Polícia Federal e começou a se preocupar apenas com política, poder, posição e esqueceu da verdadeira essência e do verdadeiro amor de um ser humano para com o outro. Ainda mais o presidente Jair Messias Bolsonaro, que deixou até agora um legado fiel, honroso, verdadeiro e que traz bastante maestria nas suas decisões até o presente momento. E agora surgiu-se o nome que com certeza muitos conheciam como o Flávio Bolsonaro. E assim diz o velho e querido ditado: filhinho de peixe, peixinho é. Árvore boa produz bons frutos. Árvore mal produz maus frutos. Agora a bola da vez é o senador Flávio Bolsonaro. Praticamente a última, querendo ou não, Coca-Cola do deserto. Por quê? Agora vai dar um pouco mais de sossego para esta turma que já estava disputando quem ia sentar, assumir a cadeira do nosso eterno presidente Jair Messias Bolsonaro. Flávio Bolsonaro. Quem é Flávio Bolsonaro? Flávio Bolsonaro nasceu em 30 de abril de 1981, na cidade de Resende, no Rio de Janeiro. Filho de Rogéria Nantes Nunes Braga e do capitão Jair Messias Bolsonaro. Flávio Bolsonaro é o filho mais velho do capitão Jair Messias Bolsonaro. O Carlos é o segundo filho e o Eduardo o terceiro, e depois vem o Renan e a Laura. Flávio Bolsonaro entrou na política no ano de 2002 e foi eleito para o cargo de deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Vou te falar um pouco mais sobre a carreira política do senador Flávio Bolsonaro. Filho do capitão Jair Messias Bolsonaro, o filho mais velho. Ele representou e representa a família Bolsonaro e ele irá assumir. Muitas pessoas que achavam que o nome Bolsonaro cairia desculpa
na lata de lixo ou no esquecimento, quebrou a cara. Vai ter que engolir. Ou seja, Deus coloca sim uma árvore e ela dá os seus frutos e a sua semente e ela brota. E é o que está acontecendo. Ninguém derruba, ninguém destrói, ninguém apaga aquele que Deus levantou, a família que Deus escolheu. Não é isso? E aí surgiu Flávio Bolsonaro. Foi eleito para um total de 5 mandatos eletivos até o momento. Ou seja, preste bem atenção para vocês ouvir e entender a carreira política, a trajetória, experiência consolidada e de sucesso do senador Flávio Bolsonaro. Moral da história? Ele teve 4 mandatos consecutivos como deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Ou seja, Flávio começou em 2002 o mandato e assim seguiu-se de 2003 a 2007, sua primeira eleição ou mandato, de 2007 a 2011, e em 2010 para o mandato de 2011 a 2015, e em 2014 para o mandato de 2015 até o ano de 2019. Depois desses mandatos consecutivos e de sucesso, Flávio Bolsonaro pleiteou o cargo como senador da República pelo Rio de Janeiro em 2018 e assumiu o mandato em 2019 até o presente data, ou até o ano de 2027, que é o cargo que o agora senador Flávio Bolsonaro atualmente ocupa. Ou seja, ele tem bagagem positiva, experiência política, sabedoria suficiente para dar mais este passo tão grande, honroso na sua carreira política, que é a cadeira da presidência da República. Um cargo que, com fé em Deus e experiência política e familiar, o senador Flávio Bolsonaro vai sim assumir com muito sucesso, disciplina, maestria, experiência de parlamentar. Ou seja, seja bem-vindo, senador Flávio Bolsonaro, para mais esse desafio. Deus está contigo e seguro nas suas mãos. E nós estamos juntos. A assinatura que Deus assinou, homem não apaga. O carimbo que Deus carimbou, homem não tira. A porta que Deus abre, homem não fecha. Aquele que Deus abençoa, ninguém amaldiçoa. Senador Flávio Bolsonaro, com Deus na frente, na direção, no comando, no controle, você terá sim sucesso. E carregando também, sempre, não esqueça, o lema principal do capitão Jair Messias Bolsonaro, que é Deus, Pátria, Família e Liberdade. Ou seja, Deus, Pátria, Família e Liberdade. E o grito, Ihu! Esse é o lema do capitão Jair Messias Bolsonaro. O senador Flávio Bolsonaro também carrega na bagagem positiva e na sua experiência, ele é bacharel em Direito pela Universidade Cândido Mendes e também possui especializações em políticas públicas pela UIP e é gestor em empreendedorismo pela FGV. Então tá aí, gente, um pouquinho da experiência grande e de sucesso e de sabedoria da trajetória do senador Flávio Bolsonaro e agora o nosso futuro presidente da República.
Que Deus abençoe poderosamente, que corra tudo bem. E lembrando que agora vai começar as perseguições, vai começar mais ainda a inveja, vai começar mais ainda os confrontos, vai tentar buscar a vida dele lá de quando ele nasceu até os dias atuais de hoje, para tentar queimar ele, para ele não vir ou não ter sucesso na carreira política como presidente da República. Então ficam ligados, e uma vez que vocês abraçarem esta causa, que vocês seguirem junto a essa jornada, rumo a uma nova trajetória, que é a trajetória do senador Flávio Bolsonaro para presidente da República. Nós precisamos de verdade dar as mãos, estender as mãos, ter experiência, planejamento e estarmos juntos nos 4 cantos do nosso Brasil, para nós juntos derrotarmos a ditadura do PT, que está no comando do governo, trazendo prejuízos bilionários aos cofres públicos. Você que queria saber como faria para poder tirar o PT do comando e do controle, agora chegou a nossa vez, chegou a nossa hora. E não esqueça, você que teve o seu Bolsa Família cortado, que está passando necessidade juntamente com a sua família, que arrependeu de ter voltado no senhor Luiz Inácio Lula da Silva, não seja comprado. Não seja comprado, porque no ano de política vai vir totalmente as promessas que o Bolsa Família vai multiplicar, quem perdeu o Bolsa Família vai ganhar de novo, para continuar te enganando. Aí daqui a pouco você dá um voto de confiança e aí o que acontece? Vai terminar de tirar o Bolsa Família. Como vocês ouviram falar, que o plano do Haddad é acabar com o Bolsa Família. Então chegou a sua vez de levantar a bandeira. Eu vi muitas pessoas falando: arrependimento de ter votado no senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Se eu pudesse voltar atrás. Agora você pode. Tá chegando, permitindo Deus, o ano de 2026. E o nosso capitão Jair Messias Bolsonaro escolheu o seu filho Flávio Bolsonaro para poder assumir a sua cadeira enquanto ele estiver ali. Que possa ser que amanhã tudo pode se mudar. Possa ser que Deus entre com providência ainda, liberte o presidente Jair Messias Bolsonaro daquela prisão e faça com que ele possa concorrer novamente às eleições. Aí sim nós vamos ter mais forças ainda. Mas se isso não acontecer e não for ainda a vontade de Deus, fique tranquilo, que eu tenho certeza que o senador Flávio Bolsonaro, ele vai sim seguir uma carreira e os passos do seu pai Jair Messias Bolsonaro. Vai honrar a família do presidente Jair Messias Bolsonaro e vai honrar a nação brasileira. Vai honrar, e nós vamos voltar novamente com fé em Deus a sorrir, a crescer, a prosperar, a ter o bem-estar. Políticas públicas vai funcionar e com certeza absoluta a segurança pública será sim uma bênção aqui no nosso Brasil. Agora não erre, não vacile. Agora vai vir muitos cabos eleitorais fortes que vai ganhar rios de dinheiro para poder tentar pegar o seu voto novamente. Vai pegar aquelas crianças do colo, vai suspender aquelas crianças, vai dizer que elas são bonitas, aqueles abraços, né? Vai voltar apertado, aquele olhar nos olhos para conquistar o seu voto. E aí depois que você votar, não adianta reclamar.
Você sabe que a mídia está pregando que o emprego está bom, que a economia está boa, que está indo tudo de vento e popa, que fechou em alta, mas você sabe que tudo isso é mentira. Você sabe por quê? Porque se tivesse tudo mil maravilha, não estava esse rombo bilionário que está nos cofres do governo. Sendo que o presidente Jair Messias Bolsonaro, quando saiu, deixou, se eu não me engano, 51 a 54 bilhões de reais no caixa do governo. E agora o atual governo já fez um rombo de não sei quantos bilhões de reais, que não sabe mais o que fazer para tampar este buraco. E aí começou a cortar o Bolsa Família, começou a cortar gasto ali da educação, exatamente, mas aí ele pega e dá milhões de reais para os artistas na Lei Rouanet, exatamente, pega do pai de família que tem um filho que está passando necessidade e dão para os artistas milhões. Um pega 5 milhões, outro pega 10 milhões, outro pega 20 milhões, exatamente isso, não sei quantos milhões para a cultura, e aí as crianças passando necessidade, não é isso? A educação precária, as escolas caindo, exatamente, falta merenda, falta professores, falta médicos. Então chegou a sua vez, chegou a sua hora. Está aí o senador Flávio Bolsonaro, que irá, abaixo de Deus, representar o capitão Jair Messias Bolsonaro. Confesso que eu fiquei muito alegre mesmo quando eu soube nessa notícia. Espalhou na imprensa, jornais, agora só está o rosto do Flávio Bolsonaro, do nosso senador, estampado. Por que o presidente Jair Messias Bolsonaro se preocupou em colocar logo este nome? Porque você sabe, como eu disse, está a briga. Quem vai ser? Vai ser o Caiado, vai ser o Zema, não vai ser o Ratinho Júnior, não vai ser o Tarcísio. Não, vamos acabar com isso. E outra, se você olhar, muitos desses esqueceram o capitão Jair Messias Bolsonaro lá dentro. Pessoas que eu admiro, pessoas que eu torço pelo sucesso, como o governador do estado de São Paulo, Tarcísio. Eu estou sentindo falta do senhor, viu? O senhor está deixando a desejar. Você sabe muito bem que, querendo ou não, quando o presidente Jair Messias Bolsonaro estava fora, o senhor estava em cima dos trio elétricos, do lado dele, nas motocicletas, nas carreatas, falando bem dele. E agora, querendo ou não, desculpa, Tarcísio, eu gosto muito do senhor, mas o Kassab tampou a sua boca. Infelizmente, marrou os seus pés e as suas mãos. E nós não estamos vendo mais atitude. Você sabe muito bem quem é o Kassab e o que ele já aprontou. Então sai fora disso para você não queimar a sua carreira política. O Zema ficou isolado, saiu fora há muito tempo. O Caiado foi algumas vezes ali pro trio, mas praticamente ficou mais recanteado. O Ratinho Júnior nem se fala, é um bom político, mas na minha opinião ainda não está preparado para poder assumir a cadeira da presidência da República. Então foi uma decisão acertada, sábia, de sucesso que o capitão Jair Messias Bolsonaro fez em escolher o senador Flávio Bolsonaro para ocupar a sua cadeira, a sua posição. Meus amigos, vocês já conseguiram compreender o que implica o Jair Bolsonaro apoiar o Flávio Bolsonaro? Vocês sabem que o Bolsonaro, lutou contra tudo e todos, conseguiu se eleger praticamente num milagre em 2018. Milagrosamente está vivo depois da facada. Ainda assim, ameaçado de ser jogado na cadeia, foi realmente colocado lá. E corajosamente não está indicando eventuais candidatos que o sistema que o colocou na cadeia o ameaçou, o chantageou para que assim fizesse. Ele preferiu o Flávio, para dar continuidade ao movimento, para trazer esperança para o brasileiro. Pois é, isso é um baita do recado para todos aqueles que acham que falta coragem a Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro, ele representa exatamente tudo que o Bolsonaro representa. Tanto que aqueles mesmos que não gostam de Jair Bolsonaro agora atacam o Flávio Bolsonaro. Por quê? Porque tem esperança de que o Flávio caia
e alguma daquelas pessoas que pouco se importam com censura, com anistia, com prisão política, possa tocar o Brasil bem, principalmente na parte que interessa a estes que agora nos atacam. Tenha isso em mente para você entender que não tem outra saída. Qualquer eventual mudança nesse tabuleiro eleitoral significa uma vitória para todos aqueles que, junto com a esquerda, acham que o futuro pertence à censura, à prisão política, e tudo isso daí é pauta secundária. Sem liberdade, não existe esperança de mais nada. E com certeza o nome Bolsonaro vai ser ouvido, vai ser propagado, vai ser dito na imprensa do mundo inteiro. E eu tenho certeza absoluta que ele terá apoio de grandes líderes e de grandes presidentes, como o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como o Milei, vão se unir sim para poder apoiar aí o senador Flávio Bolsonaro em mais essa disputa. E com certeza absoluta, agora é a nossa vez. Por favor, não erre. Experiência o senador tem, capacidade ele tem, é um homem tranquilo, é uma pessoa de caráter, de respeito, de honra, de dignidade e que vai representar sim o Brasil. E sem falar que é um jovem cheio de saúde que pode viajar o mundo inteiro para poder trazer riquezas mais ainda para o nosso Brasil. Vamos pensar nisso. Tem vigor, tem força, tem Deus, tem energia, tem sabedoria, tem prudência, tem temor, tem vigilância e é um cara que verdadeiramente vai representar a direita. Então agora, o deputado Gayer, esteja junto aí, nós confiamos muito em Deus e no Senhor. O Senhor tem honrado sim o nome do capitão Jair Messias Bolsonaro. É cerca de mais de 10 vídeos por dia. O Senhor continua firme. Nós estamos vendo, visualizando, presenciando e estamos muito felizes com a sua atitude. Nicolas, eu estou sentindo você um pouquinho afastado. Gosto muito de você. Quem sabe futuramente você será o presidente do nosso Brasil, que você é um cara muito inteligente, não precisa do Rocha aqui para poder falar, todo mundo sabe. Você também nos representa, Nicolas, mas nós estamos sentindo um pouco da sua falta do lado do capital. Então tá aí, gente. Esse era o vídeo de hoje. Esse era a reflexão de hoje e vamos continuar agora. E querendo ou não, a família Bolsonaro e o nome Bolsonaro está exposto na mídia, jornais, imprensa, redes sociais, no mundo inteiro. Flávio Bolsonaro, candidato a presidente da República e com fé em Deus será o nosso presidente. Que Deus abençoe e até a próxima, querendo Deus.